recebendo o sinal ao vivo ali da feed de notícia do Facebook. O que eu estava dizendo agora, de maneira ao vivo, em todas as lives que estão integradas neste momento, é que nós temos o compromisso de manter, de preservar as doutrinas bíblicas. Nós não temos nenhum interesse com outro evangelho. Não temos interesse em trazer aqui doutrinas que são como ventos de doutrina, como está escrito na palavra do Senhor. O grande segredo, na verdade, é manter aquilo que já está revelado, aquilo que já está e já foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo onde representa que as doutrinas bíblicas estão sendo cada vez mais abandonadas. É um tempo de misticismo. Eu peço até que o pastor Leonardo coloque o fundo musical, o pastor Leonardo do programa Remanescentes. É um tempo onde o misticismo, o sincretismo, as práticas pagãs, tudo isso adentrou no contexto da Igreja Evangélica Brasileira. Onde começou tudo isso, irmão Jean? Isso aí foi lá nos meados da década de 70, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já começavam a dar sinais do pragmatismo teológico e do liberalismo teológico. As igrejas estavam praticamente ausentes e divorciadas das doutrinas basilares do Evangelho. Aproveitando esse momento onde a igreja americana estava distante da palavra, começou então o ingresso de propagadores da mentira, falsificadores da fé, vendilhões do templo, aqueles mesmos que o Senhor Jesus, numa certa oportunidade, pegou do Mazohari um instrumento, e vendo os vendilhões que estavam no templo, ele viu ali os cambistas fazendo comércio dentro do local sagrado que serviria exclusivamente para sacrifício e adoração ao Senhor. O Senhor Jesus, vendo aquilo tudo, se indignou. E se você olhar atentamente ali nos evangelhos, você vai ver a reação de Jesus. Jesus virou as bancas, Jesus repudiou aquela atitude, porque tudo já estava sendo distorcido, já naquela oportunidade. E agora, na década de 70 do século passado, porque nós estamos no século 21, portanto, ali em meados dos anos 1970, era século 20, nos Estados Unidos, começa a propagação da teologia da prosperidade. Qual era o interesse? O interesse não era mais a cruz, não era mais o evangelho. O interesse agora não era dizer às pessoas que o crime delas foi tão grave no mundo espiritual que levou Jesus para a cruz. Esse foi o preço de Jesus ir para a cruz. Você sabia disso? O preço de Jesus ser crucificado, à luz das Escrituras, para você entender, é o fato que eu e você somos pecadores. O nosso pecado levou Cristo para o madeiro. E é por isso que nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 3, quando ele escreve à igreja em Gálatas, ele vai falar que Jesus se fez maldito ao ser pendurado no madeiro, porque somente pessoas malditas eram penduradas na cruz. Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Só que para a igreja norte-americana, irmã Jéssica, esse Cristo que morreu, esse Cristo que foi para a cruz por causa do meu pecado, para eles isso não era algo interessante a ser pregado. Aí que começam as bugigangas do falso evangelho. Aí que começam os adereços do falso evangelho. Aí que entra aquilo que o apóstolo Paulo também condenou. Que ainda que venha o anjo do céu e anuncie um outro evangelho que não seja esse que já está revelado, é anátema.
Ali a palavra anátema significa maldito. E o que aconteceu? Os Estados Unidos é dentro de um contexto capitalista. A moeda, o dólar, o sonho americano, como eles dizem, na América, sempre foi uma disposição das famílias norte-americanas para que elas se tornassem de notoriedade, de respeito, de admiração aos outros. Essa mensagem da teologia da prosperidade, ela veio exatamente para trazer uma efervescência. Ela veio para animar os corações ambiciosos de uma população que, de certa forma, estava esperando as coisas desta terra. E foi exatamente isso que os propagadores da teologia da prosperidade, que começa nos Estados Unidos na década de 70, vão fazer. Então eles oferecem agora os benefícios, as coisas. E isso vai empanzinando as pessoas, eles um status, uma posição. Mas agora, aquele evangelho que confronta, que convoca homens e mulheres à santidade, ao arrependimento, a uma vida santa e irrepreensível, este evangelho agora estava sendo abolido nas igrejas americanas. As igrejas tradicionais e protestantes estavam vivendo um liberalismo teológico. As igrejas pentecostais, elas estavam também abandonando aquela verdadeira mensagem do pentecostalismo clássico. E agora o que está entrando é uma segunda onda do pentecostalismo, que é chamado de neopentecostalismo. A palavra neo é novo. É um novo modelo de igreja pentecostal. E aí é que surgem as campanhas de envelopes. É aí é que surgem as simbologias. É aí é que surge, dentro desse cenário, que para você ter a sua fé, é necessário tocar em algum objeto para lembrar de Cristo. É por isso que começou nos Estados Unidos sendo oferecido o quê, irmã Jéssica? Aí se oferece a rosa ungida, aí se oferece lá o saquinho de sal ungido, sempre com a ideia do ungido. Veja que nada disso você vai encontrar na Bíblia. O meu interesse, a minha preocupação aqui, não é o que alguém pode pensar, é saber, está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, nós temos que pensar. Por que essas coisas então foram colocadas? Por ignorância? Por falta de conhecimento? Se for por ignorância e por falta de conhecimento, então a gente compreende e releva essa situação. Agora, se foi proposital, de maneira intencional, sabendo que não está escrito na Bíblia, ainda assim, de maneira intencional, você colocou essa prática como dizendo que ela é aceita por Deus, então você é culpado. E aquele que lhe ensinou a isso também é culpado. Então, o Evangelho, ele vem para nos colocar numa situação onde você precisa escolher. Pelo Evangelho ou pela conveniência. Pela conveniência você vai ser amado, pela conveniência você vai ser convidado para pregar em muitos lugares. Pela conveniência você vai ser admirado por todos os grupos. Você vai trafegar no meio pentecostal, neopentecostal e protestante reformado. Agora, quando você é pela Bíblia, a favor da Bíblia, aí somente aqueles que vão querer se aproximar de você são aqueles que estão na mesma sintonia do Evangelho. E chega um momento nas nossas vidas que entre amizades e evangelho é preferível você ficar com o evangelho. Porque amizades, se não estiverem balizadas nas escrituras, levarão você à distorção da Bíblia e, consequentemente, para a perdição eterna. Agora, todos aqueles que pregam a palavra para você, que não estão interessados em lhe visitar, não estão interessados em fazer de você apenas uma conveniência, mas estão interessados em lhe mostrar a Bíblia. É isso que você tem que prezar. Nós estamos vivendo esse tempo que começa lá nos Estados Unidos. E aí, então, as igrejas pentecostais clássicas também abandonaram a verdadeira mensagem pentecostal que falava de arrependimento, de santidade. Que aguardava Jesus, irmã Jéssica, com a ideia, eu tenho que me manter santo, eu tenho que me manter irrepreensível. Aqui a palavra santo, ela traz a ideia daquela pessoa que está combatendo o pecado. Não é que ela é santa no sentido que não comete pecados, mas ela está batalhando, ela está lutando, ela está em processo de santificação. A condição dela, teologicamente falando,
é de um pecador, mas a posição dela é de um salvo. Por isso que ela é santo segundo a luz do Novo Testamento. Então eu estou ensinando para você o que é Bíblia, o que é a palavra. Sem rodeios, sem mercantilismo, sem nenhum viés ideológico, doutrinário, dogmático ou de tradição. Isso é evangelho. Evangelho que vem de Jesus, o evangelho que é preservado pelos apóstolos, o evangelho que é ensinado pelos pais da igreja. E aí nós precisamos ler lá sobre os pais da igreja grega, os pais latinos, os patrísticos, como é chamado, os primeiros teólogos que surgem no século II, no século III, da igreja da Idade Média, medieval, até o tempo da igreja protestante. Então você tinha uma ideia de uma preservação. Porque o que era a mensagem da reforma protestante? A reforma protestante ela estava trazendo a ideia de retornar de novo ao evangelho. E o lema máximo da reforma protestante, irmã Jéssica, era esse. Sabe qual? A igreja está sempre em reforma. No sentido de que a doutrina tem que sempre estar sendo preservada. Porque por qualquer vento de doutrina que não é da parte do Espírito, a igreja abandona facilmente a Bíblia. E é isso que estava acontecendo nos Estados Unidos. Aí sabe o que mais vai acontecer lá? Nós temos o misticismo, o sincretismo, e aí nós temos a adesão do espiritismo transvestido, pastor Leonardo, de evangelho. Aí é pior. Porque o espiritismo, e aí tem um camarada chamado na história, um falso profeta dos Estados Unidos, chamado Pat Robertson, e foi ele que introduziu. Você se lembra do famoso copo com água? Que as igrejas faziam muito nas rádios? Sabe de onde que veio essa introdução? Da igreja americana, do falso profeta Pat Robertson. Ele mandava colocar um copo com água em cima do receptor, com a ideia de que aconteceria ali uma suposta cura e um milagre. Eu quero dizer a você que eu creio em milagre, eu creio em cura, mas eu creio num milagre e numa cura que é subordinado à pregação fiel do evangelho. Aquilo que não é subordinado à inerrância do evangelho não é cura da parte do Espírito Santo e tampouco milagre. É uma obra demoníaca, mas não é uma obra do Espírito Santo. Mas alguém pode contrapor e dizer o seguinte: mas irmão Jean, eu já ouvi relatos de pessoas que colocando um copo com água em cima do receptor, quando alguém orava, aconteceu algo. Não foi aquele copo com água. Mas Deus foi tão misericordioso que, baseado na sua ignorância, por não ter o conhecimento bíblico que lhe foi sonegado, não por causa sua, mas de quem ele deveria ensinar corretamente a palavra para você, Deus foi tão misericordioso que foi lá e fez uma obra. Mas Deus, nesta noite, através da Escritura, está lhe dizendo que não foi aquele copo com água. Porque Deus não precisa de um copo com água para lhe curar. Deus não precisa de uma sessão espírita explícita dentro de um culto para curar você. A pergunta é: você lê e vê na Bíblia estas atitudes, estas ações, esses movimentos de Deus? É isso que nós precisamos pensar. Nós estamos sempre abrindo concessões. E o problema de abrir concessões é que nós estamos achando que a igreja é como um parque de diversões. E a doutrina não é preservada. O que vale é aquilo que está dando certo. E não aquilo que é certo. E há uma diferença. Aquilo que dá certo não é, às vezes, o que é certo. Na maioria das vezes. Assim começa, então, a decadência da igreja norte-americana. E aí nós temos o que? A doutrina bíblica. Ela sai da igreja evangélica norte-americana. E aí eles começam a trazer a psicologia para o púlpito. Começam a usar dos mecanismos da terapia, os mecanismos da pedagogia, os mecanismos que hoje nós chamamos os coaching. Mensagens positivas, mensagens meramente humanas, e aí nós entramos também numa outra heresia chamada de confissão positiva, que surgiu aonde? Nos Estados Unidos da América. E o que é a confissão positiva, irmão Jean? A confissão positiva é uma heresia que é ensinada no meio da igreja americana, lá na década de 70, junto com a teologia da prosperidade. E sabe o que ela pregava, irmã Jéssica? Que as palavras tinham poder. Aí entrava o crente pobre nos Estados Unidos e dizia o seguinte: eu sou pobre, mas eu quero ser rico. Eu sou pobre e quero ter uma casa. Eu sou pobre, mas quero ter uma mansão. Eu sou pobre e quero ter um carro.
Porque eles foram ensinados erradamente que, lançando palavras do mundo espiritual, Deus do céu seria obrigado a ouvir e atender o favor dessas pessoas, que erradamente estavam distorcendo as Escrituras. Eu quero dizer a você que não é a sua palavra que tem poder. Não é aquilo que sai dos seus lábios. Porque isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele em que Deus é soberano e ele decreta os seus desígnios. Onde ele estabelece o parâmetro. Se fosse assim, quantas pessoas fizeram campanhas e foram atrás dessa suposta confissão positiva e nada aconteceu. Pobres continuaram pobres, doentes continuaram doentes, fracos continuaram fracos. Sabe por quê? Porque foram ensinados erradamente. Porque toda heresia trabalha sempre a partir de uma coisa que acontece por acaso. Aí eles usam um acontecimento ocasional para trabalhar na mente das pessoas como aquilo ali está recebendo a chancela da aprovação do Espírito Santo. E aí eles usam pessoas que supostamente foram abençoadas por essas atitudes bizarras, antibíblicas, que não têm apoio nas Escrituras, para dizer que Deus estava aprovando aquilo. Esse é o problema que está acontecendo. E esse era o problema que estava ocorrendo nos Estados Unidos. Confissão positiva. E a confissão positiva, ela vem do hinduísmo, ela vem do esoterismo, ela vem das religiões orientais, principalmente ali do Japão, onde eles trabalham muito com a ideia da psique, ou psirre, como se fala no grego. Ou seja, a minha mente produz um pensamento e aquilo vai se materializar e acontecer no mundo literal, onde eu estou ali relacionado, no meu mundo físico. Isso é uma heresia. Porque não são as minhas palavras que vão mudar o curso da história. Porque se for as suas palavras, então o Senhor da história não é Deus. Então o Senhor da vida é você. Então Deus é o seu capacho e você agora se torna Senhor. Esse é o ensino do Evangelho? Mas é claro que não. Isso nunca será Evangelho. Você e eu precisamos e devemos estar subordinados a Deus em todo o tempo. E Ele é o Senhor. Ele é o que decreta, aquele que determina. É Ele que coloca as normativas e diretrizes e cabe a nós obedecer. E ponto final. Isso é Evangelho. Veja que o pastor Adriano Tola está ali mandando mensagem, irmã Jéssica, dizendo verdades que abrem os olhos espirituais daqueles que querem enxergar a verdade e entrar pela porta apertada e andar no caminho estreito. Gratidão, pastor Adriano Tola. O senhor, como uma autoridade eclesiástica, enaltece a fala do Evangelho. Porque nós estamos no linear dos acontecimentos da volta de Jesus e nós temos uma população evangélica que foi enganada. Uma multidão de crentes que não conhecem doutrinas bíblicas. Foram ensinados a ir para o culto para pedir. Foram ensinados a ir para o culto para barganhar. Foram ensinados para ir para o culto para qualquer situação. Menos com o verdadeiro sentimento do que é culto, que é adorar a Deus. Até porque, irmã Jéssica, a palavra culto no original significa prostrar-se àquele que é maior. Veja que as pessoas, elas estão indo para o culto como se Deus tem que dar um culto a ela. Ou seja, não é eu que tenho que dar o culto a Deus. Agora Deus tem que se reduzir para me dar um culto e satisfazer as minhas vontades. Mas que evangelho é esse que foi ensinado para você? E sabe o que é isso? Sabe quem é o culpado? Pessoas despreparadas que não foram discipuladas. Pessoas que não passaram por uma escola bíblica. Pessoas que não passaram por um culto de ensino. Pessoas que não leram livros, que não leram a Bíblia, principalmente. Pessoas que dizem que foram chamados por Deus, mas não tiveram a capacidade para estudar, irmã Jéssica. Por isso que são contrários à teologia. Por isso que dizem que a teologia não pode. A verdadeira teologia, ela sempre vai te levar para perto da Bíblia. Falsos profetas têm medo da verdadeira teologia.
Falsos profetas têm medo de ler bons livros. Falsos profetas não sabem o que é estudar. Falsos profetas não sabem o que é pegar um papel, uma caneta e estudar textos bíblicos, estudar doutrina, para levar um material de qualidade para você. Falsos profetas estão interessados em fazer você pular, em fazer você gritar, em mentir para você, em sonegar a verdade. Porque eles foram ensinados errados e vivem na teimosia e na obstinação, achando que Deus está aprovando o que eles estão fazendo. E isso está escancarado em Uruguaiana. As rádios estão aí, os programas estão mostrando. Mas existe uma voz que está tocando a buzina na cidade de Uruguaiana. Ainda existem homens e mulheres comprometidos com o verdadeiro evangelho. E graças a Deus por isso. Então tudo estava distorcido lá na América do Norte, na década de 70, onde começam essas bizarrices estranhas. Essas falsas manifestações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não age no meio da mentira, no meio do pecado, no meio da imoralidade, no meio do erotismo, no meio da sedução. O Espírito Santo não age no meio de obras da carne. E aí foram colocando pessoas despreparadas. Pessoas que da noite para o dia. Porque o ministério, irmã Jéssica, é como se fosse degraus de uma escada. Mas para muitos em nossa geração, parece um elevador. O camarada entrou ontem no evangelho. Aí ele entrou ali dentro do elevador, apertou um botão e em 2 segundos ele já está no 6º e no 7º andar. Ele não foi discipulado para ser um obreiro. Não foi discipulado para ser um cristão. Não foi discipulado para manter as doutrinas bíblicas. Sequer leu a Bíblia. Sequer estudou a mesma. Mas aí, porque tem uma habilidade para saber falar, uma habilidade de palco, uma habilidade de microfone, foi-lhe dado o direito e ele começou a gerar problemas. E as pessoas que não conhecem a verdade acham que aquilo ali é Deus que aprovou. Quando na verdade é uma obra do sistema que coloca homens sem a instrução e sem a aprovação de Deus. E eu quero dizer a você que homens colocados por homens não são responsabilidades de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que Ele escolheu, com aqueles que Ele elegeu e com aqueles que Ele chamou para a obra. E esses que Ele escolheu e predestinou, segundo a sua soberana vontade, esses vão lhe pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. O evangelho bíblico. Não é um evangelho estúpido. Não confunda a verdade com estupidez. O irmão G está lhe pregando a verdade. Com coerência, com equilíbrio. Apesar de eu estar pregando a você com seriedade, eu não estou lhe sendo estúpido. Estúpido é quem mente. É quem distorce a Bíblia. É quem só fica rindo, falando bonitinho, suave. O falso profeta é assim. Geralmente fala suave, alegre e calmo, para conseguir encantar com as suas mentiras. Mas eles estão detectados pelas Escrituras. E o convite do programa Remanescentes é para que você abra a Bíblia. É para que você abra as Escrituras. E a Bíblia, através do Espírito Santo, vai instrumentalizar o seu coração para você conhecer a verdade antes que Jesus volte. Antes que Jesus volte. Então nós tínhamos teologia da prosperidade ensinado nos Estados Unidos. Nós tínhamos confissão positiva. Nós tínhamos todas essas aberrações, irmã Jéssica. Sincretismo, misticismo e espiritismo dentro da igreja evangélica norte-americana. Os objetos sendo colocados como se fossem parte do culto a Deus. E no Novo Testamento nós não enxergamos nada desses amuletos necessários. Aí hoje parece que para Jesus curar, eu tenho que levar peças de roupa, eu tenho que levar um enxoval para a igreja, eu tenho que levar o meu roupeiro para Jesus ungir. Aonde isso está no Evangelho, pelo amor de Deus? Aonde que isso está na Bíblia? Meus amados irmãos, nós estamos reduzindo Deus a um Deus tão pequeno. Essas bizarrices, essas meninices de pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Agora se fazem de forma que não é proposital, então voltem a ler as Escrituras.
Porque se talvez leem as Escrituras, os senhores e as senhoras saberão que isso não tem respaldo na Bíblia. Qualquer dia a igreja vai virar. Vai virar o quê? Vão colocar uma pia, vão colocar ali qualquer coisa e vão lavar roupa dentro da igreja. E daqui a pouco passa ali e coloca no balde do óleo. Como se Deus precisasse dessas coisas. Por que não trabalhar somente com aquilo que é bíblico? Porque aquilo que é bíblico é custoso. Eu vou repetir, aquilo que é bíblico é custoso, no sentido que é sacrificante. Porque traz a ideia que você não tem que fazer o que você quer. Você tem que ficar submetido àquilo que está proposto na Bíblia. Aí os Estados Unidos causou enormes problemas para a ortodoxia bíblica. Mas o que aconteceu na igreja brasileira? Como sempre, a igreja brasileira vai pegar o enlatado podre de Satanás da igreja americana e vai trazer para dentro do contexto dela aqui no Brasil. E sabe onde isso começa a acontecer? Já nos mesmos meados da década de 70 para 80, começam a surgir as igrejas neopentecostais em grande proporção no Brasil. Aí qual é a mensagem da igreja neopentecostal que não tem nada a ver com o evangelho? Prosperidade e riqueza. Era o slogan da igreja neopentecostal no Brasil. Era o slogan. Ou seja, não importa o que está acontecendo. Venha que Deus tem algo para te oferecer. Deus tem dinheiro, Deus tem riqueza, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Começaram até a inventar uma outra heresia. A transferência da riqueza do ímpio, e Deus tiraria do ímpio para dar para o justo, que no caso é o crente. Aonde que isso está na Bíblia, irmã Jéssica? Pelo amor de Deus. Que Deus é esse que vai tirar a riqueza do ímpio? Porque aqui você não pode trabalhar apenas com a ideia porque ele não é salvo. Trabalhe com a ideia de que ele trabalhou honestamente, de que ele se dedicou, estudou para alcançar os seus objetivos. Aí o crente vai lá, entra dentro de uma igreja neopentecostal irresponsável, que diz para ele o seguinte: irmã Jéssica, sabe o quê? Não, fique tranquilo, você não precisa trabalhar, não precisa estudar. Deus vai tirar do ímpio e vai trazer para você. Aonde que isso está na Bíblia? Deus por acaso é sonegador? Deus é ladrão? Deus é corrupto? Deus é imoral? Que vai tirar do ímpio para dar para mim? Mas que proposta é essa? Jesus falou isso? Os apóstolos falaram isso? A Bíblia falou isso? Claro que não, meus irmãos. Mas isso foi ensinado dentro da igreja brasileira. E aí os crentes começaram a abandonar o estudo, começaram a abandonar o trabalho. Porque é mais fácil, imagina, você está dentro de um lugar que diz que Deus vai arrancar a riqueza do ímpio e vai colocar de graça na sua conta bancária. Ou seja, em outras palavras, Deus vai roubar o dinheiro do ímpio para entregar para o justo. Vê se tem cabimento uma coisa dessas. E é dentro disso que estava acontecendo, então, os desdobramentos do contexto neopentecostal no Brasil. Mas vamos indo. Eu só estou lhe mostrando toda a verdade neopentecostal. E das seitas evangélicas que não tem nada a ver com o evangelho. E o grande problema no Brasil foi a proliferação de igrejas não bíblicas, de igrejas irresponsáveis, de igrejas que não têm pudor, temor e que não têm responsabilidade com as Escrituras Sagradas. Porque o que vale é a demanda, como se fosse toque de caixa. Entrou na igreja, já coloca para pregar. Entrou na igreja, já coloca para cantar. Entrou na igreja, já dá para ele um cargo que é para segurar ele e a família dele. Da onde que isso está na Bíblia? Que discipulado é esse, irmã Jéssica? Que discipulado é esse? Faz 22 anos que nós pregamos o evangelho ininterruptamente. Faz 22 anos. E olha que o discipulado nosso foi severo, foi radical. E fez bem. Porque me manteve na Bíblia.
me manteve na Escritura, me manteve mais próximo da palavra de Deus. E eu agradeço a Deus por aqueles homens que já descansam no Senhor, que me ensinaram o verdadeiro Evangelho. Que me ensinaram o verdadeiro Evangelho. E aqui eu falo da minha vozinha, minha saudosa avó Adelaides Correia da Silva. Analfabeta, irmã Jéssica, não sabia ler nem escrever. Mas ela foi a minha primeira professora da escola bíblica. Com 7 para 8 anos, ela me ensinou o segredo para ser um servo de Deus. Fazia eu me levantar 3 horas da manhã com ela, para nós orarmos. Eu, como criança, mais dormia do que orava. Enquanto isso, aquela mulher, já adiantada em idade, ficava das 3 às 5h30, 6 horas da manhã, orando ao Senhor, ajoelhada. Ela me ensinou o caminho. 8 horas da manhã, 8h30, ela já preparava o meu cafezinho da manhã. Quando dava 10 horas da manhã, como ela não sabia ler e escrever, eu ia lá para ler os evangelhos. Eu gostava de ler os evangelhos sobre Jesus, com 8 anos de idade. Lia os evangelhos e pedia para ela tomar nota. Vó, agora me ensina aquilo que eu li para a senhora, porque eu não sei. A minha primeira professora de escola bíblica, a minha primeira pregadora, a minha primeira mulher que me ensinou a Bíblia foi a minha vovó analfabeta. Do jeitinho dela. Mas ela ensinou correta, irmã Jéssica. Porque aqui estou para a glória de Deus. Salvo das heresias. Salvo do falso evangelho para a glória de Deus. Mas vamos lá. A Igreja Neopentecostal no Brasil, agora começa a surgir as campanhas. Qual é a ideia da campanha? A ideia da campanha geralmente era um sacrifício. O que mais se fez no Brasil foi pegar o sacrifício lá, que aconteceu no Monte Moriá, quando Abraão sacrificou o Isaque para Deus. E aí o que os propagadores do falso evangelho, da teologia da prosperidade começaram a ensinar no Brasil? Sacrifica o teu Isaque. O sacrificar o Isaque para eles era uma forma de figura de linguagem que dizia o seguinte: oferece o melhor dinheiro que você tem. As pessoas ávidas por prosperidade, porque o contexto político, social e cultural do Brasil sempre foi de muita dificuldade para a maioria das pessoas, as pessoas começaram a oferecer dinheiro. Então a campanha tinha o viés de troca de favores. O falso profeta ficava com o dinheiro das vítimas, e as vítimas ficavam sem respostas, porque Deus não atende barganha. Eu vou repetir para você. Deus não responde barganha. E aí as pessoas começaram a se decepcionar, porque começaram a sair daquelas campanhas. E elas começaram a frequentar, elas começaram a ser assíduas nas campanhas. Os propagadores da teologia da prosperidade no Brasil começaram a fazer campanhas praticamente todo final de semana. Campanha para cá, campanha para lá. E evangelho? Nada de evangelho. Se nós fizéssemos aqui hoje uma pesquisa séria e honesta, e nós perguntássemos para muitos irmãos em Uruguaiana e pedíssemos para ele, me cite no mínimo 10 doutrinas básicas do evangelho. As pessoas em Uruguaiana teriam dificuldade, pastor Leonardo, para falar 10 doutrinas básicas do evangelho. Sabe por quê? Porque elas foram ensinadas somente a participar de campanhas. Elas não foram ensinadas a estudar, a pesquisar e a ler a Bíblia. Falsos profetas jamais estarão interessados que você leia a Bíblia. Porque o dia que você ler a Bíblia, a casa deles cai. O dia que você ler a Bíblia, acabou a campanha, acabou o envelope. Acabou com os cambistas e vendilhões da fé, que existem em nosso meio, e eles estão circulando livremente. Por quê? Porque nós estamos dentro de 2 sistemas antes do fim. Quais, irmão Jean? Apocalipse capítulo 3, as últimas 2 igrejas, fala de Filadélfia e Laodiceia. São 2 sistemas de igrejas que estarão juntas até a volta de Jesus. Filadélfia fala do trigo. Laodiceia fala do joio.
São parecidos ambos. Tanto o trigo quanto o joio. Se pegar o trigo, irmã Jéssica, e colocar na mão e começar a moer com a própria palma das mãos, a semente do trigo fica na palma das mãos. Mas se pegar o joio e começar a moer na palma das mãos, pastor Leonardo, o joio desaparece e só o que fica é palha. Mas é igual ao trigo. Então, antes da volta de Jesus, trigo e joio estarão dentro do mesmo contexto de adoração, de louvor, de ceia. Mas o que é mais triste é que aqueles que vão ter notoriedade ministerial não serão aqueles que fazem parte do grupo do trigo e de Filadélfia. É o joio. E aonde que eu enxergo o joio? Analise as pregações. Analise os ensinos. Analise o louvor, analise a música, analise o culto da igreja. E ali você descobre, biblicamente, se é trigo ou se é joio. E aí, como o brasileiro é místico por natureza, fala do sincretismo religioso. Porque existem dois tipos hoje de idolatria no meio cristão. Os católicos, por muito tempo, foram condenados por serem idólatras, porque adoram imagens. Mas os evangélicos não têm o que falar. Sabe por quê? Porque eles também precisam de amuletos e objetos para servir a Deus. Então, de certa forma, é também um tipo de idolatria. Onde você precisa dos pontos de contato para que as pessoas estejam estimuladas a ir para o culto. Por isso que eles criam campanhas e mais campanhas, sempre com um viés antibíblico, porque não tem respaldo na Bíblia. Não tem respaldo na Bíblia. E quando eu falo Bíblia, é porque você tem que entender que existe uma nova aliança. E você não está mais na lei, você agora está na graça. Você agora está na nova aliança, vertida no sangue de Jesus. De uma igreja que nasce no Calvário, mas ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. As bases iniciais da fundação da igreja é no sangue de Jesus, quando ele brada lá no alto da cruz, quando ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, eis que tudo está consumado. No grego ali é tetelestai. Tudo está consumado. Ali nós temos as bases da fundação da igreja, que é no sangue dele. Mas ela vai ser inaugurada em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, na descida do Espírito Santo, que faz com que quase 120 crentes falem em línguas de idiomas da terra. Porque ali, o propósito daquelas línguas era a propagação do evangelho para o mundo. Porque essa é a mensagem e o propósito da igreja. É pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o contexto da igreja. Mas vamos lá. O neopentecostalismo e as suas bizarrices continuaram a todo vapor no Brasil. Eles não cansam. E foi inventado daí tantas coisas. Unção dobrada. Unção disso, unção daquilo. E foi dado nomes para isso. Unção de vitória, unção de conquista, unção disso, unção daquilo. E nada disso você encontra na Bíblia. São apenas adereços para chamar a atenção de pessoas que não conhecem as Escrituras. E aonde que está a base para se falar em unção dobrada do Espírito Santo? Pelo amor de Deus, olha a heresia. Se eu e você não temos a capacidade de receber a totalidade do Espírito Santo, imagina receber de maneira dupla a presença de Deus em nossas vidas. Aí qual é a base que eles pegam?
a base desconectada e descontextualizada do que aconteceu com Eliseu quando ele falou o quê? Que ele queria a porção dobrada do espírito que estava em Elias. Mas vai para o texto, pastor Leonardo. E o que está lá no texto? A porção dobrada que Eliseu falou não é do Espírito Santo de E maiúsculo, que é Espírito, que faz parte da Trindade, que é Deus. Ali o termo é porção dobrada do Espírito, o Espírito humano que está em Elias, senhoras e senhores. Mas graças a Deus que nesta noite você está ouvindo evangelho bíblico para a sua vida. Evangelho coerente e equilibrado com as Escrituras. Então não é que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito Santo que estava em Elias. Era a porção dobrada do Espírito humano e minúsculo que repousava sobre Elias. Mas aí o que foi ensinado na igreja neopentecostal? Receba a porção dobrada do Espírito. Olha a barbaridade. Olha a heresia. E isso aí foi inventado. E isso aí foi recebido como se fosse uma nova revelação. Inspirada pelo Espírito Santo, quando na verdade é uma heresia. Sabe o que é heresia? É uma distorção doutrinária que não tem valor bíblico. Não tem valor bíblico. E aí foram fazendo tudo isso. O castelo de areia deles, irmã Jéssica, está caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. O castelo de areia dos falsos propagadores do falso evangelho eles não têm como aguentar o vento que vem. O vento vem e o castelo deles está firmado na areia, cai. Mas aqueles que estão em Cristo, eles estão firmados na rocha. Pode vir tempestade, pode vir provação, pode vir perseguição. Nós não vamos abandonar, nós não vamos arredar o pé, nós vamos continuar sendo atalaias de Deus nesse tempo. Continuaremos sendo o eco do evangelho bíblico para a sua vida. E aí, dentro desse cenário terrível, desse cenário de alienação coletiva que os falsos propagadores criaram, dentro do contexto das igrejas neopentecostais, onde eles pegaram o enlatado podre das igrejas americanas e trouxeram para os seus cultos, aí o bezerro de ouro surgiu. Aí sabe o que eles começaram a ensinar? A infalibilidade pastoral. O mesmo conceito que o Martinho Lutero no século XVI na Reforma Protestante. Aí os camaradas querem falar de Martinho Lutero. Os camaradas querem falar de Reforma Protestante sem conhecer a causa. E uma das coisas que o Martinho Lutero, o pastor Leonardo e a irmã Jéssica condenou foi a infalibilidade papal. O que era a infalibilidade papal? Era ensinado pela Igreja Romana que o Papa não pecava. Era santo. O Papa não tinha pecado. Se não tem pecado, então ele é Deus. Infalibilidade, ele não erra. Isso é heresia. E que ninguém pode se levantar contra a pessoa do Papa. Só que eu quero dizer para você que o Martinho Lutero, e foi por causa dele que surgem as igrejas evangélicas, o Martinho Lutero disse o seguinte: Senhor Papa, eu até posso respeitá-lo como uma autoridade, desde que o Senhor esteja submetido à Bíblia, às Escrituras. Desde que os seus ensinos estejam de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Caso contrário, o Senhor não será recebido como uma autoridade. Aí o que fizeram? Na igreja evangélica dos nossos dias, nesses arremedos de igrejas que não são bíblicas, a ideia do líder é intocável. Descontextualizaram a passagem que Davi fala para o Saul sobre o ungido do Senhor, mas ali é contexto de lei, é contexto de reinado, de monarquia. Por acaso o pastor é rei? Por acaso o pastor ali é Saul hoje? Nós estamos em monarquia, irmãos. Nós estamos na graça. Não existe reinado, não existe trono. É um outro contexto. É saber distinguir a doutrina bíblica daquilo que você pensa ou acha. Mas aí quem eu responsabilizo? Os falsos mestres. Os falsos pregadores, que não estão interessados em ensinar a Bíblia. Porque quem ensina a Bíblia não tira dinheiro do povo. Quem ensina a Bíblia
ganha inimigos. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por acaso me tornei vosso inimigo por pregar a verdade? Então é preferível pregar a verdade, ainda que você ganhe inimigos de graça. Mas vamos lá, irmã Jéssica. Nós precisamos dar continuidade. Tudo isso estava acontecendo. E aí surgiu a ideia da infalibilidade pastoral. Ou seja, o pastor pode falar a heresia que ele quiser, ele pode ter o comportamento moral que ele quiser, ele pode ter a vida infame que ele quiser, ninguém pode falar nada à luz das Escrituras. Eu quero dizer a você que eu, irmão Jean Carlos Nunes da Silva, não estou imune. Nenhum de nós aqui está num pedestal. Você tem o dever e a obrigação de investigar e saber se o que o irmão Jean está falando para você está baseado à luz da Bíblia. Você tem a obrigação de saber se o irmão Jean tem uma vida moral correta. Sim. Faça isso. Pergunte para o Espírito Santo. Você tem a obrigação. E eu tenho a obrigação também de pregar para você, mas não apenas pregar, mas viver aquilo que eu prego. Caso contrário, são apenas palavras, mas palavras que não têm testemunho de vida. Então não existe infalibilidade. Se o irmão G estiver errado, o irmão G tem que aceitar. Errou. Não ensinou a doutrina. Não pregou corretamente. Assim por diante. E assim nós estaremos construindo uma igreja sadia, nutrida na palavra e que esteja dentro da aprovação de Deus através do Espírito Santo. Mas esse neopentecostalismo que estragou as mentes das pessoas não parou por aí. Não parou por aí. Cada vez mais foi colocando outras coisas, outros adereços. A mentalidade é empresarial. A mentalidade é como se fosse segurar clientes e manter clientes dentro do prédio. Não era manter salvos. Homens e mulheres esclarecidos à luz da Bíblia. É manter clientes. Porque clientes geram lucros. E o falso evangelho está interessado no lucro. No lucro do seu Pix, do seu cartão de crédito, do seu cartão de débito. Do dinheiro que você coloca suado dentro daquele envelope. E eles mentindo, usando Deus ainda para mentir para você. Eu fico pensando, qual será o fim deles naquele dia, irmã Jéssica? Está chegando o dia do acerto de contas de Deus com os falsos profetas. Está chegando o dia do acerto de Deus com os falsos profetas. De duas uma. Ou são muito ignorantes, e aqui o termo ignorante é porque não sabem nem o que pregam, ou já estão predestinados ao inferno. Porque se eles estão na ignorância, então ainda existe solução de arrependimento. Agora, se eles foram predestinados, então eles são instrumentos de tropeço contra o verdadeiro evangelho. E eles berram, e eles gritam, e eles fazem e acontecem. Porque para eles, a maneira de se justificar são os números. E eu não estou dizendo aqui que números dentro da igreja não sejam bons. Mas a ideia não é números, a questão é a qualidade espiritual daquele lugar. É saber se o verdadeiro evangelho está sendo preservado e pregado. Essa é a questão. Irmã Jéssica, é preferível se manter ao lado dos ensinos de Jesus.
preferível se manter. Paulo errou? Pedro errou? João errou? Os apóstolos erraram? Os primeiros pais da igreja do século I e século II que foram perseguidos erraram? Os pré-reformadores erraram? Será que John Wycliffe errou porque ele tentou preservar o evangelho de Jesus no século XIV, dentro da Inglaterra? John Hus errou por tentar preservar o evangelho dentro da República Tcheca, na Boêmia? Extinta Boêmia, lá no século XIV? Será que Martinho Lutero errou no século XVI, dentro da Alemanha, ao tentar resgatar o evangelho? Jerônimo Savonarola, que viveu antes de Martinho Lutero em Florença, na Itália, errou por tentar preservar o evangelho por causa da pregação do evangelho que ele pregava e trovejava no púlpito em Florença, pastor Leonardo, de uma das cidades mais sádicas e devassas que havia na Europa. Ele pregava contra o pecado e por causa disso foi morto em praça pública. Ele estava errado? John Knox estava errado ao pregar o verdadeiro evangelho dentro da Escócia, a ponto de ele fazer uma das orações mais conhecidas e célebres de todos os tempos: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Guilherme Farel, Thomas Basel, estavam errados quando foram para Genebra, na Suíça, para também manter a preservação da grande reforma que começou com Martinho Lutero. Eurico Zwinglio estava errado quando na Suíça começou a pregar o verdadeiro evangelho, que dizia o seguinte: vamos voltar para o verdadeiro evangelho. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XVIII, estava errado quando 22 anos começou a pregar o verdadeiro evangelho para os ingleses, no grande templo Metropolitan, que ficava em Londres, onde aquele rapaz com apenas 22 anos tinha que ter 3 a 4 cultos para que as multidões pudessem ouvir. Sabe por quê? Porque o homem pregava o verdadeiro evangelho. Ele estava errado? John Wesley, Charles Wesley, o grande avivamento wesleyano que aconteceu na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, estavam errados? Quando seus corações foram aquecidos pela verdade e eles foram evangelizar toda a Inglaterra, diz a história que, por exemplo, John Wesley, montado num cavalo, saiu evangelizar toda a Inglaterra e pregou pessoalmente para mais de 600 mil homens. Eles estavam errados? Guilherme Kelly, quando sentiu o chamado para fazer a primeira missão transcultural, que aconteceu no século XVIII, e ele entrou dentro da Índia, pastor Leonardo, que ele recebeu o chamado das missões para pregar o verdadeiro evangelho àquelas tribos, ele estava errado? Hudson Taylor, quando teve o chamado de Deus para entrar dentro da China comunista, conhecida na história como cortina de bambu, e sabe o que Deus fez, irmã Jéssica? Fez ele entrar com a mesma indumentária, com as vestimentas dos chineses, para ele entrar lá dentro dos costumes chineses e pregar o verdadeiro evangelho, que dizia: volte à Bíblia, volte a pregar o verdadeiro evangelho que apresenta Jesus o Salvador. Será que George Whitefield, o pregador ao ar livre que reunia 30, 50 mil pessoas numa época que não tinha microfone, para ouvir aquele homem pregar sobre arrependimento, dentro de uma Europa completamente abandonada e divorciada de Deus? E só o que ele pregava era: arrependam-se dos seus pecados. Será que Charles Finney, que abandonou a advocacia, era um homem bem sucedido, pastor Leonardo, para se transformar num pregador pela fé? E diz a história que quando ele entrou uma vez dentro
de uma fábrica de carvão nos Estados Unidos, irmã Jéssica, aquele homem que orava 8 horas por dia. Quando os homens sentiram a presença de Charles Finney, começaram a confessar os seus pecados. A presença de Charles Finney naquele lugar, um homem que teve uma vida de retidão perante Deus. E sabe o que Charles Finney pregava? Abandone os seus pecados e voltem à Bíblia. Abandone os falsos ídolos. Abandone os hereges. Volte ao Evangelho. Irmã Jéssica, será que eu estou tão errado assim? Mas a história está aí para contar que esses homens em vida não foram admirados e ovacionados. Hoje nós falamos deles. Mas talvez, irmã Jéssica, daqui uns 200 anos alguém lembre que existiu em Uruguaiana alguém que estava pregando o Evangelho. Sem nenhum interesse. Numa rádio chamada Rádio Semear. E o nosso interesse não é que você vive no engano. Mas o que as igrejas, essas igrejas que pegaram o vômito que veio da podridão dos enlatados das igrejas americanas, foram colocando cada vez mais supostas manifestações que não são de Deus. Supostas reações que não são do Espírito Santo. O caráter e o fruto do Espírito não é levado em consideração. O que vale são as habilidades naturais da pessoa. Enquanto isso, bons obreiros nunca serão obreiros. Bons pregadores nunca serão pregadores. Bons mestres nunca serão mestres. Bons pastores nunca serão pastores. Bons presbíteros nunca serão presbíteros. Bons diáconos nunca serão diáconos. Por quê? Porque uma vez que o Evangelho tirou você da bolha, uma vez que o Evangelho tirou você da caixa, uma vez que o Evangelho abriu a portinha da gaiola que te mantinha preso como um animal de estimação, com asas quebradas, e o Evangelho mostrou para você que você é livre em Cristo Jesus. Não tem mais como você voltar atrás. E por causa disso, o púlpito lhe foi sonegado e negado. Porque você é uma ameaça para os interesses do sistema de Laodiceia. Você é uma ameaça para o sistema de Laodiceia. A sua pregação é uma ameaça. A sua posição, o seu posicionamento perante a palavra de Deus é uma ameaça para os interesses dos vendilhões do templo. O seu testemunho é uma ameaça. Sabe por quê? Porque você sofre, mas você está em pé. Você chora, mas você ainda não caiu. Você sente a tentação, mas ainda assim você pede para Deus graça para você não cair. Em contrapartida, olha os escândalos de Laodiceia pela televisão. Olha os escândalos de Laodiceia pelas redes sociais, pela internet. E aí Jesus vai falar o seguinte: sabe o quê? Ai dos escândalos, pastor Leonardo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. E ali, quando Jesus está falando, é só fazer a hermenêutica correta do texto. O Jesus está dizendo o seguinte: o problema não é o Jean que está lá denunciando o que o fulano fez. O problema é aquela pessoa que fez o escândalo. Ou seja, aquele que cometeu o erro. Jesus não está de forma nenhuma dizendo
que nós não podemos nos posicionar. Isso não é julgar, mas isso é julgar segundo a reta justiça que o próprio Senhor Jesus ensinou. Isso está nos evangelhos. Julgai, mas segundo a reta justiça. Ou seja, condenamos a pedofilia em alto e bom som. Pedofilia dentro da igreja, condenamos prisão a esses. Crianças que são abusadas, condenamos aqueles que paguem pelos seus crimes dentro da igreja. Quantas crianças silenciadas dentro da igreja que foram abusadas? Quantas crianças que foram vitimizadas dentro da igreja e não podem falar? Enquanto isso, esses canalhas da fé estão aí, em notoriedade, assumindo posições na vida pública, achando que Deus não viu o que eles fizeram. Mas está chegando o tempo do acerto de contas e Deus vai pegar um por um. E eu vou usar aqui uma maneira de expressão no Rio Grande do Sul, porque eu sei que estamos sendo ouvidos por muitas pessoas pelo Brasil afora. Deus vai pegar os falsos propagadores. Ele vai pegar pelo pescoço e vai ter o dia do juízo. E no dia do juízo não vai sobrar. Não vai ter mercenário que vai conseguir fugir. Não vai ter pedófilo, não vai ter abusador. Não vai ter pregador, pegador. Pregador, pegador. Esses aí que viajam Brasil afora e sabe-se lá o que fazem, às escondidas, eles terão um acerto de contas com Deus. Agora você entendeu? Uma outra heresia que não vai acontecer antes da volta de Jesus. E o que foi ensinado, irmã Jéssica? Nós aqui hoje estamos usando bem o tempo para nós terminarmos dentro do horário. Graças a Deus. Aí eles ensinaram o seguinte: se prepare, porque vai vir o avivamento. Que avivamento? Avivamento sem santidade? Avivamento sem temor? Avivamento sem vestes brancas lavadas no sangue de Jesus? Avivamento sem arrependimento? Sem contrição de espírito? Não, queridos. Bíblica e profeticamente eu vou lhe dizer. O que vai acontecer antes da volta de Jesus é o engano. Propagação da mentira. O engodo de Satanás. A distorção do evangelho. Um falso barulho que não tem nada a ver com avivamento. Porque não confunda avivamento com pulos e gritos. Não confunda avivamento com barulhos frenéticos. Não confunda. Existe um texto que eu quero ler, irmã Jéssica, que está no livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Se vai acontecer avivamento, então como explicar o que o profeta Amós fala no capítulo 5 do seu livro, a partir do versículo 21. Olha o que está escrito, irmã Jéssica. Esse profeta viveu há cerca de 2.700 anos atrás. Cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereças holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados.
Afasta de mim. Olha a expressão agora do profeta da parte de Deus. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Em outras palavras aqui, o barulho, o grito dos teus cânticos. Porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Será que nós estamos para receber um avivamento da parte de Deus em solo brasileiro? Os divórcios aumentando na igreja, a infidelidade conjugal aumentando na igreja, a fornicação, a prostituição, a imoralidade aumentando na igreja, o jovem que não respeita o namoro e já quer viver uma vida de casado com a namorada, os retiros que deveriam serem usados para um momento de comunhão com Deus, em alguns casos, e é claro que eu não vou generalizar, são usados para obras da carne, as escondidas. Que avivamento é esse? Onde a Bíblia não é pregada, onde as doutrinas não são ensinadas. Avivamento? Não. O que tem para nós, como igreja brasileira, é juízo de Deus. Um juízo que pode tardar, mas não falhará. Nós estamos, de maneira ininterrupta, irmã Jéssica, praticamente, desde o final do ano passado, falando da escatologia bíblica, da teologia, das profecias bíblicas, das doutrinas bíblicas aqui no programa Remanescentes. E eu agradeço a pessoa do pastor Leonardo Alves, da Rádio Semear, que nos concedeu este espaço, porque só o que podemos oferecer à população uruguaiana e a todos que nos escutam pelas redes sociais e também pelas lives que estão sendo compartilhadas Brasil afora para a glória de Deus, só o que nós temos para oferecer a você o Evangelho. Não temos mais nada para oferecer. Eu daqui a pouco vou sair daqui do estúdio belíssimo da Rádio Semear com a irmã Jéssica. Hoje, com pouco dinheiro no bolso, não vai dar nem para comprar um lanche, pastor Leonardo. As coisas não estão tão fáceis. Nossa motinho está ali com, no máximo, 2 litros de gasolina. Ainda bem que ela é 125 cilindradas, irmã Jéssica, e ela deve fazer cerca de 35 quilômetros por litro. Voltaremos para a nossa casinha, que é alugada, ainda não é nossa, mas graças a Deus que é o nosso repouso. Lá nós podemos transformar aquele lugar como um pedacinho do céu para nós. Não é mesmo? Mas o que eu me alegro é que eu saio daqui mais uma vez com a minha cabeça erguida, com meu coração tranquilo e descansado, ciente de que o meu papel perante Deus foi feito, sabendo de que Ele não vai requerer o sangue das minhas mãos. Não. Daquilo que preguei, não volto atrás. E daquilo que disse, o que lancei, não saíram de mim. Foram obras produzidas pela palavra de Deus. Os meus lábios apenas foram instrumentos para que a verdade chegasse ao seu coração. Eu estou em paz. E na paz do Senhor Jesus, descanso o meu coração. 22 anos ininterruptamente pregando, eu já sei como tratar e lidar com os mercenários em Uruguaiana. E eles são muitos. É um bando, uma gangue, praticamente uma facção. Mas aqueles que estão em Cristo, de nada têm a temer.
o Senhor está ao nosso lado. E antes que algo aconteça, Deus está conosco, nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo mal. Se alguma coisa acontecer, sabemos que o céu chegou para nós. E então entraremos no descanso dos justos. Um dia eu fui criança, irmã Jéssica, e hoje o tempo passou. Apesar de jovem, os cabelos já não são tão escuros. Começaram a ficar grisalhos, não tanto como os do pastor Leonardo. Mas eu tenho um almejo no meu coração. Poder um dia chegar na eternidade e me sentar ao lado de Jesus. E dizer para Ele: eu li tudo o que pude a respeito do Senhor. Preguei na terra tudo o que pude a respeito do Senhor. Tentei pregar toda a verdade que me ensinaram, ou daquilo que eu pude aprender, ou daquilo que busquei em oração, pedindo que o Senhor me desse graça. Sentar-me ao lado dos apóstolos e falar: Paulo, Paulo, falei muito das tuas viagens, das tuas perseguições, dos teus naufrágios. Entrar na ilha de Patmos e dizer para João: ah, João, se tu soubesses o quanto eu preguei o Apocalipse que o Senhor te revelou na ilha de Patmos, até os detalhes, eu falei. Me aproximar de Tomé e dizer: ah, é Tomé. Algumas das minhas pregações eu me lembrei que chegou uma oportunidade que eu parecia ser como tu. Também duvidei em algum momento de Jesus até que ele me mostrou as obras das suas mãos. Chegar perto daqueles homens que morreram por amor a Jesus e saber que eles estarão no céu. Eu fico pensando, irmã Jéssica, ser perseguido um pouquinho mais e um pouquinho menos, nesse final de carreira que nós estamos vivendo, onde Jesus está às portas, onde Ele está mais próximo do que ontem, é um prêmio. Como diz o gaúcho, o lombo já está escaldado. E nós estamos prontos para fazer com que o ofício que o Espírito Santo colocou em nossas vidas seja feito. Não podemos retroceder. Alguém pode dizer: mas o que tu queres? Queres ser por acaso um novo reformador? Quem dera. Mas se porventura aquilo que estamos pregando a você, o Espírito Santo fizer uma obra na sua vida nesta madrugada, se uma alma for alcançada pela verdade e voltar a ler a Bíblia, ou pela primeira vez abrir a Bíblia e entender que o Evangelho é exatamente isso que nós estamos dizendo a você, eu já saio daqui vitorioso em Cristo Jesus. Fico pensando, aqueles homens que já descansam no Senhor no dia que nos reunirmos nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo, e aí estivermos ali, sentados nas bodas, recebendo de Jesus, porque das próprias mãos dele seremos participantes da ceia. É a promessa que ele fez para a igreja. E todos ali dizendo das suas aventuras, dos seus testemunhos, de tudo o que eles enfrentaram por amor a esse Cristo. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que você está fazendo por amor a Cristo? Você prega e sente o que você está pregando? O seu coração, quando expressa nos seus lábios sobre o Evangelho, como está a sua vida interior, a sua alma? Porque se de fato nós somos morada do Espírito Santo, é impossível que nós não tenhamos momento de comunhão, de sentir a presença gloriosa do Espírito Santo. E neste momento,
eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mesma presença que o Evangelho está proporcionando para nós aqui dentro do estúdio da Rádio CMA, que esta mesma presença alcance você e a sua casa, onde você estiver ouvindo o programa Remanescentes. Você não é uma vítima do sistema mais. Você não pode ser uma mercadoria. Você é obra das mãos do Criador. Como seu irmão em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo como conservo de Cristo e seu conservo, eu quero dizer a você, aquilo que estiver ao nosso alcance, estaremos sempre aqui, enquanto Deus permitir, para ser a voz daqueles que não podem falar, para ser a voz daqueles que não podem pregar, para ser a voz daqueles que foram silenciados. Deus já me livrou da morte, irmã Jéssica. Ele não me livrou da morte para eu voltar a ser um pregador e me manter calado. Não. Ele não me livrou do laço do passarinheiro para que eu retrocedesse. Não, ele me livrou para que eu mantivesse o Evangelho nos meus lábios e continuasse a minha carreira até que ele venha. Maranata! Maranata! Ora cedo vem Jesus. 2h08, irmã Jéssica. Vamos ali ler as nossas participações. Já estamos terminando o programa Remanescentes. O pastor Leonardo está bastante cansado. Temos bastante participações durante a pregação. A live? Pode concluir a live, irmã Jéssica. Deixa eu dar um tchau aqui para o pessoal. Tenha um ótimo domingo, senhor, a senhora e a sua família. Se você sentir no coração, eu nunca fiz esse pedido, mas se você quiser compartilhar essa live para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho, de faculdade, de escola, amigo, amiga, nós nos sentiremos muito agradecidos. Faça com que o Evangelho alcance mais pessoas. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar ouvindo e ter participado dessa live através do Facebook.